Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. E neste segundo bloco, a pauta vai ser algo que está em voga não só em Governador Valadares, mas em todo o Brasil. Você já ouviu falar na harmonização facial? Então, para poder falar com muita propriedade sobre esse assunto, está aqui uma especialista nessa temática, é isso mesmo. Trata-se da cirurgiã dentista e especialista em harmonização facial, doutora Gabriela Diniz. Doutora Gabriela Diniz, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada a você por me receber aqui, está sendo uma honra. A honra é toda nossa, doutora Gabriela, e é sempre muito importante reforçar e conversar com profissionais da área da saúde, principalmente você que faz parte de uma área que tem crescido muito aqui em Governador Valadares, principalmente voltada para essa questão dos procedimentos estéticos. Doutora Gabriela, claro que para você que está dentro da área, é uma especialista no assunto, falar sobre a harmonização facial é algo muito fácil, você sabe o que é, do que se trata, quais são os benefícios, os malefícios, mas para quem é leigo e está acompanhando o nosso bate-papo e nunca ouviu falar nesse termo, eu quero que você me explique, e para todo mundo que está acompanhando, do que se trata a harmonização facial. Então, a harmonização facial é um conjunto de técnicas que visa alinhar a face, reestruturar a face para deixar mais harmônico e belo. E é importante você falar nessa questão de deixar o mais harmônico possível, porque hoje em dia nós temos visto vários procedimentos que são feitos e acabam deixando a desejar. Haja vista, e aí não se tratando apenas da harmonização facial, outros tipos de procedimentos estéticos que muitas das vezes complicam até mesmo a saúde do paciente. Mas antes de a gente poder entrar nesse assunto específico dentro do nosso bate-papo, queria saber de você sobre o crescimento desse tipo de procedimento e também de outros procedimentos. Você que é uma especialista em harmonização facial, mas tem contato também, imagino, com outros profissionais, por que você acha que tem crescido tanto essa questão dos procedimentos estéticos? Então, eu brinco que assim, depois da pandemia, teve um crescimento muito grande. Eu acho que foi pelo fato das pessoas fazerem tudo pelo computador, pela câmera, então as pessoas começaram a se observar mais ainda pela tela, porque às vezes muitas pessoas não tinham esse contato direto com o seu rosto. E aí começou a ter esse fenômeno de fazer tudo online, né? E aí acabou que a pessoa começou a reparar mais o rosto e procurar essa área para poder melhorar, assim. Doutora, todo mundo pode fazer harmonização facial ou é algo restrito a um grupo de pessoas em relação à questão de algum tipo de restrição mesmo? Qualquer pessoa pode fazer harmonização? Pode, eu falo assim, eu gosto de começar com pessoas acima de 18 anos, assim, homem, mulher, todo mundo pode procurar harmonização facial. Beleza, sabemos que agora todo mundo pode procurar uma dentista, uma especialista na área para poder fazer. Qual é o procedimento em relação à questão das ações? Vai até um consultório? Tem alguma espécie de um atendimento prévio antes de fato, vocês especialistas, vocês dentistas, entrarem de fato para a ação? Como é que funciona? É sempre importante marcar uma avaliação antes, porque às vezes as pessoas já pesquisam antes no Google e já chega assim, eu quero fazer tal procedimento. E não é bem assim, é bem importante a gente fazer uma avaliação, uma boa anamnese, para a gente conhecer a queixa do paciente e também para o profissional olhar o seu rosto e identificar o que é preciso. Quais são os benefícios da harmonização facial? Além de deixar o rosto mais harmônico, mais belo, também a questão da autoestima da pessoa. Não tem coisa melhor do que você receber uma mensagem de um paciente falando: nossa, eu não aguentava me olhar no espelho e agora eu estou me amando, estou muito feliz. Então, mexe muito com o lado emocional do paciente. Doutora Gabriela, em relação à questão na busca dos procedimentos estéticos, para quem está nos acompanhando, ficou na dúvida.
Como procurar o profissional adequado e ideal para poder estar fazendo esse tipo de trabalho? É sempre importante procurar um profissional que você confie. Aquele que tem a melhor técnica, melhores conhecimentos, que é especialista, que está sempre atualizando, indo atrás de cursos, nunca parar de estudar. Essa é a minha primeira dica para você. A segunda dica seria o senso estético do seu profissional. Por exemplo, você gosta do que você está vendo no seu profissional? Se ele é uma pessoa que você acha belo, se você olha para o rosto dele e acha harmônico, porque isso influencia, porque às vezes o paciente e o profissional não têm o mesmo gosto. E aí, às vezes, o paciente gosta de uma coisa mais sutil e o profissional já tem uma pegada mais exagerada, ou ao contrário também. Às vezes, o paciente quer uma coisa mais exagerada e o profissional gosta de uma coisa mais leve, mais sutil. Então, é sempre importante o paciente e o profissional ter a mesma linha de raciocínio em questão à estética e o que é belo para os dois. E sobre um outro ponto importante, doutora, imagino que você possa já ter se deparado com essa situação com algum paciente, ou já ouviu falar, vivemos na era digital, vivemos na era das digitais influências, as pessoas que, de certa forma, influenciam na vida das pessoas. E hoje existe muita questão da comparação. Às vezes um paciente chega em algum consultório para poder realizar algum procedimento estético e fala, doutor, eu quero ficar igual artista tal, igual digital influencer. Nossa, isso tal. tem muito. O quão importante é conscientizar o paciente que cada um tem a sua individualidade, a sua especificidade. É muito importante a gente alinhar a expectativa do paciente, porque às vezes ele chega e fala, eu quero a boca igual de fulana, sendo que o rosto do paciente é totalmente diferente. Então é muito importante a gente frisar que cada pessoa tem a sua beleza, a sua individualidade, que não adianta você querer ter o rosto de fulana de tal, porque a sua beleza é única. O que a gente está ali para a gente tratar na harmonização facial é a gente realçar o que tem de melhor em você, a sua beleza, as suas características. Então é muito importante deixar isso claro. Sobre os procedimentos estéticos, e aí eu vou voltar na questão do alto número de profissionais aqui em Governador Valadares que realizam esse tipo de trabalho. Você que é uma especialista na área, é dentista, como é que você vê esse movimento de expansão desse mercado específico aqui em Governador Valadares? Esse mercado está crescente em todo o mundo, né? Em todos os lugares, essa área está bastante procurada. Eu acho bom, assim, te falar a verdade. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Sim. O que a gente deve fazer é sempre buscar atualizar, sempre estar à frente, nunca parar de estudar, porque aí vai te deixar o diferencial. Para quem está acompanhando, é um estudante de odontologia ou até mesmo uma estudante, se interessou pela área da harmonização facial e ficou na dúvida, como se tornar uma especialista em harmonização facial? Qual é o caminho? Então, tem as pós-graduações aí, são 2 anos de especialização e é isso. Só estudar. Só estudar, ir atrás e também tem muito curso paralelo a isso. Então, assim, igual eu fiz especialização, mas eu fiz vários cursos também, porque é sempre bom ter várias visões de profissionais, porque às vezes um te ensina uma coisa, o outro vai te ensinar outra técnica, o outro olhar, e aí é sempre bom sempre estar atualizando. Tem vários cursos que são ótimos e a especialização. Sobre o momento atual vivido pela odontologia e a nível nacional, porque como nós estávamos conversando aqui antes da gente poder começar o nosso bate-papo, hoje em dia existem, obviamente, mas os profissionais ligados aos procedimentos estéticos ganharam uma força e um alto número de profissionais, algo muito abundante. Então, antigamente, era muito comum você ver o dentista, como a gente fala, o dentista raiz. Hoje em dia, existem muitos profissionais que tratam ali da odontologia estética. De fato, isso tem acontecido no mercado de trabalho. Hoje em dia, os profissionais que lidam com procedimentos estéticos ganharam um espaço maior? Sim, com toda certeza. Eu brinco assim, que a harmonização facial sempre foi uma área odontológica, porque
quando você olha para alguém, a primeira coisa que você olha é o sorriso da pessoa. Então, a gente sempre estava envolvido nessa área da harmonização, a gente sempre esteve lá mexendo com a estética, a gente só ganhou mais força agora. Doutora Gabriela, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigada Foi uma honra a você. ter você aqui, falar de algo que está em voga, algo que está na boca do povo, que muitas pessoas se interessam em poder saber um pouquinho mais. E foi uma honra ter você aqui para poder falar de um assunto tão importante nos dias de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada, gente. Foi ótimo. E até a próxima. Obrigado mais uma vez, doutora Gabriela Diniz. O Super Notícias vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.